Imagine um rio tranquilo que percorre um vale com suavidade, seguindo seu curso com propósito e direção. Assim é quando Deus guia um relacionamento. Tudo flui de forma natural, com significado e trazendo vida. No entanto, como identificar se uma conexão é realmente orientada por Ele? Em Provérbios 3, 5, 6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse convite nos chama a buscar em Deus a certeza de que nossos vínculos honram a sua vontade. Deus frequentemente manifesta sua orientação por meio de orações atendidas, pequenos sinais ou pela harmonia evidente entre duas vidas. Como disse C.S. Lewis, quando algo nos é tirado, muitas vezes outra bênção nos é concedida de maneira inesperada. À medida que caminhamos nesta reflexão, vamos explorar como o Senhor revela seu propósito em nossos relacionamentos, garantindo que eles estejam alinhados com a verdade e sejam instrumentos de paz. Agora pense em uma carroça puxada por 2 cavalos. Se um deles avança com firmeza, enquanto o outro hesita ou segue em outra direção, a carroça vacila, perde estabilidade ou até para. Da mesma forma, as relações humanas só prosperam quando ambos caminham juntos, com objetivos comuns e guiados por uma fé compartilhada. Você já considerou como a sintonia espiritual e a convergência de valores podem solidificar essa jornada a 2? A palavra de Deus nos alerta em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Essa passagem nos ensina que relacionamentos sem uma base espiritual comum enfrentam dificuldades para progredir de maneira saudável. Fé compartilhada não é apenas uma escolha, mas o alicerce de um vínculo forte, construído sobre confiança, respeito e crescimento mútuo. Ser igualmente jugo significa mais do que compartilhar uma crença nominal. Trata-se de trilhar um caminho juntos, com Cristo no centro das decisões, orações e atitudes. C.S. Lewis afirmou: para amar plenamente, é necessário que eu adore o Criador. Esse pensamento nos lembra de que nossa capacidade de amar uns aos outros brota de nossa devoção comum a Deus. Quando a fé se torna a base de um relacionamento, as escolhas são tomadas com clareza e serenidade. Visualize 2 viajantes no mesmo trajeto, conduzidos pelo mesmo guia. Eles se ajudam mutuamente, mantendo o foco no destino e evitando atalhos ou desvios perigosos. Sem essa unidade, um pode acabar se perdendo, obrigando o outro a decidir entre seguir o caminho errado ou abandonar a parceria. Essa realidade aplica-se tanto a casais quanto a amizades ou parcerias de vida. Cercar-se de pessoas que compartilham seus valores proporciona suporte espiritual, fortalece a fé e molda o caráter. Provérbios 27:17 nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Não se trata de encontrar a perfeição, mas sim de caminhar lado a lado com alguém que, assim como você, deseja crescer em Cristo. Relacionamentos que não compartilham esse compromisso acabam gerando confusão, tensão e propósitos desalinhados. Viver em Cristo requer entregar não apenas nossos sonhos, mas também nossos relacionamentos ao seu cuidado. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos aos padrões do mundo, mas a renovarmos nossa mente na vontade de Deus. Relacionamentos fundamentados nessa verdade têm o poder de transformar vidas, moldar corações e inspirar outros a buscarem o Pai. Por fim, lembre-se de que vínculos guiados por Deus demandam uma disposição genuína para renunciar aos próprios desejos em favor do amor verdadeiro e do crescimento mútuo. O amor sacrificial não enfraquece, mas fortalece, refletindo o exemplo supremo de Cristo. Através da obra de Cristo na cruz, somos lembrados de um amor incomparável. João 15:13 nos ensina: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Embora a maioria dos relacionamentos não requeira um ato tão extremo, eles exigem um esforço diário para abrir mão de desejos egoístas, hábitos prejudiciais ou influências que atrapalham o crescimento e
A unidade. O sacrifício, nesse contexto, se torna uma expressão do amor divino em ação. No âmbito dos relacionamentos, sacrificar-se frequentemente significa colocar as necessidades dos outros acima do nosso conforto pessoal. C.S. Lewis sabiamente observou que o amor não é um sentimento afetuoso, mas um desejo constante pelo bem maior da pessoa amada, tanto quanto possível. Esse ponto de vista muda nosso foco da gratificação imediata para o crescimento espiritual de longo prazo, tanto para nós quanto para aqueles de quem nos importamos. Deixar de lado influências prejudiciais é uma das mais significativas formas de sacrifício que podemos oferecer em um relacionamento saudável. Seja se afastando de amizades tóxicas, abandonando hábitos destrutivos ou alterando comportamentos prejudiciais, esses sacrifícios demonstram o valor que atribuímos à relação. Em Hebreus 12:1, somos incentivados a deixar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos envolve e a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Sacrifícios criam espaço para o crescimento mútuo e para a harmonia entre as partes envolvidas. Imagine um jardineiro podando uma árvore, removendo cuidadosamente o que impede seu crescimento, permitindo que a luz do sol alcance o seu núcleo. Da mesma forma, afastar preferências pessoais ou distrações que interferem no bem-estar de um parceiro ou amigo pode fortalecer e amadurecer o relacionamento. Como você acha que esse processo de poda pode ajudar a fortalecer suas conexões e a sua fé? Contudo, é essencial equilibrar o sacrifício com discernimento. Sacrificar-se não significa perder a identidade ou permitir danos em nome de um relacionamento. Ao contrário, significa oferecer aquilo que fortalece ambas as partes, sem deixar de honrar o propósito de Deus. Filipenses 2:3-4 nos ensina: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O amor sacrificial frequentemente envolve paciência e perdão, especialmente durante momentos de provações. Quando confrontados com mal-entendidos ou conflitos, escolher estender a graça em vez de guardar ressentimentos reflete o exemplo de Cristo. Colossenses 3:13 nos instrui: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esses momentos de sacrifício permitem que o amor de Deus se manifeste através de nossas ações. Ao refletirmos sobre os sacrifícios exigidos para um relacionamento segundo os princípios divinos, lembramo-nos de que a verdadeira força do amor é testada nas dificuldades. É nas provações que vemos o compromisso profundo e a orientação divina que sustenta a relação, levando-nos a explorar a importância de orar e perseverar juntos durante os tempos difíceis. A verdadeira força de um relacionamento não é medida nos momentos tranquilos, mas nas tempestades que ele consegue superar. Assim como dois viajantes em uma jornada difícil, aqueles que caminham juntos na fé encontram resiliência e esperança ao se apoiarem mutuamente e confiarem na direção de Deus. Você já pensou em como os desafios podem servir como oportunidades para aprofundar laços e glorificar a Deus? A Bíblia frequentemente destaca o poder da unidade na superação das dificuldades. Em Eclesiastes 4:12, lemos: E se alguém prevalecer, contra 2 resistirão a ele, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Quando Deus é o centro de um relacionamento, ele se torna o fio condutor que o mantém unido, mesmo quando as provações tentam separá-lo. Orar juntos e jejuar é uma maneira poderosa de enfrentar as dificuldades. A oração convida à presença de Deus para trazer clareza e paz, enquanto o jejum demonstra humildade e dependência dele, fortalecendo o vínculo espiritual entre os indivíduos. C.S. Lewis refletiu que confiar em Deus precisa ser uma escolha renovada a cada dia, especialmente em tempos difíceis. Ele nos lembra que perseverar na fé é uma decisão diária, sobretudo nas adversidades. As provações revelam a profundidade do compromisso de um relacionamento.
Quando duas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, doenças ou conflitos externos, a maneira como se apoiam e encorajam uma à outra reflete a sinceridade do amor delas. Romanos 12:12 nos exorta: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A paciência e a perseverança tornam-se ações de fé, especialmente quando são desafiadas por situações difíceis. A fé nos lembra que, mesmo quando o resultado é incerto, Deus está trabalhando. Enfrentar dificuldades juntos também ensina a importância da confiança mútua e da empatia. Imagine duas pessoas carregando um peso pesado por um caminho pedregoso. Sua força não está nas habilidades individuais, mas na disposição de dividir o fardo. Em Gálatas 6:2, somos chamados a levar as cargas uns dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo. Esse esforço compartilhado fortalece a confiança e a unidade, permitindo que o relacionamento se fortaleça a cada desafio. Muitas vezes, são nas dificuldades que o crescimento espiritual acontece de forma acelerada, pois elas removem distrações e forçam os indivíduos a dependerem da força e sabedoria de Deus. Quando um relacionamento honra esse processo, ele se torna um testemunho de fé e resiliência, inspirando outros a buscar a Deus nas suas próprias dificuldades. Como seus relacionamentos podem refletir esse testemunho de confiança e perseverança? Contudo, as provações também testam limites e prioridades. Um relacionamento fundamentado na fé enfrentará desafios com graça, enquanto o outro, sem uma base firme, pode sucumbir. Jesus enfatizou essa verdade em Mateus 7:24-25. Portanto, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando refletimos sobre a resiliência necessária para enfrentar as dificuldades juntos, fica claro que as ações falam mais alto que as palavras, quando se trata de demonstrar compromisso genuíno. Isso nos leva a explorar como a consistência e a intencionalidade revelam a sinceridade do amor e da dedicação em um relacionamento. Palavras podem ser passageiras como o vento, facilmente ditas, mas muitas vezes sem peso. Em um relacionamento, não são as palavras, mas as ações que revelam o compromisso verdadeiro e o amor. Como sementes plantadas em solo fértil, as ações devem ser consistentes e intencionais para gerar frutos de confiança e crescimento mútuo. Já refletiu sobre como as ações demonstram sinceridade mais do que promessas jamais poderiam? Jesus destacou esse princípio em Mateus 7:16. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? As ações de uma pessoa são o indicador mais claro de seu caráter e intenções em um relacionamento. Esses frutos se manifestam como atos de bondade, paciência e apoio, que alinham-se com o design de Deus para o amor. C.S. Lewis observou que integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. O verdadeiro amor e compromisso se revelam não em grandes gestos ou palavras ditas para reconhecimento, mas nas ações silenciosas e constantes que priorizam o bem-estar do outro. Seja aparecendo nos momentos difíceis, ouvindo com empatia ou fazendo sacrifícios pelo bem do relacionamento, essas ações falam mais alto. A consistência é crucial para avaliar a sinceridade. Gestos isolados, por mais grandiosos que sejam, não podem substituir o ritmo constante de ações fiéis ao longo do tempo. Imagine uma ponte construída com vigas fracas. Ela pode suportar um peso momentaneamente, mas colapsará sob a pressão contínua. Da mesma forma, relacionamentos baseados apenas em palavras não conseguem resistir às provações. Tiago 2:17 nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A intencionalidade também desempenha um papel vital. As ações devem refletir não apenas o esforço, mas o desejo de alinhar-se com os princípios de Deus e com as necessidades do outro.
Por exemplo, servir uns aos outros de forma simples, como oferecer palavras de encorajamento ou ajudar em tarefas práticas, demonstra um amor fundamentado em Cristo. Gálatas 5,13 nos exorta: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servos uns dos outros pelo amor. Esses atos constroem uma base de confiança e respeito mútuo. As ações também revelam prioridades. Uma pessoa que investe tempo, energia e cuidado em um relacionamento demonstra sua importância. Por outro lado, padrões de negligência ou inconsistência podem indicar falta de comprometimento. Como suas próprias ações refletem seus valores e prioridades em relacionamentos? As fronteiras ajudam a distinguir esforços genuínos de gestos vazios. Quando ações e palavras estão alinhadas de maneira consistente, a confiança floresce. Porém, quando há discordância entre elas, é sábio discernir os verdadeiros motivos. Provérbios 20:11 nos ensina: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Esse ensinamento nos encoraja a avaliar não apenas as intenções, mas também os frutos dessas intenções. Fica claro que um relacionamento construído sobre intencionalidade e consistência naturalmente glorifica a Deus. Isso nos leva a considerar como objetivos espirituais compartilhados oferecem a base definitiva para conexões duradouras. Imagine um farol guiando dois navios de maneira segura até a costa. Seu feixe inabalável oferece clareza e direção, garantindo que ambas as embarcações permaneçam no curso certo. Em relacionamentos, os objetivos espirituais compartilhados funcionam como esse farol, iluminando o caminho em direção ao propósito de Deus e fortalecendo o vínculo entre as pessoas. Já refletiu sobre como alinhar seu foco espiritual com o de outra pessoa? Pode aprofundar sua conexão e glorificar a Deus? A Bíblia enfatiza consistentemente a importância da unidade na fé e no propósito. Amós 3:3 nos questiona: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Essa pergunta nos desafia a refletir se nossos relacionamentos são fundamentados em valores compartilhados e no compromisso mútuo de buscar a vontade de Deus. Sem esse alinhamento, os relacionamentos correm o risco de se desviar para a confusão ou o conflito, como navios sem uma bússola. Objetivos espirituais compartilhados fornecem uma base sólida para o crescimento mútuo. Esses objetivos podem incluir orações regulares, estudo bíblico, serviço ao próximo ou cultivar um coração grato. Ao se esforçarem juntos em direção a esses objetivos, as pessoas não só se aproximam mais de Deus, mas também umas das outras. C.S. Lewis observou que, quando aprender a amar a Deus mais do que aos meus amores terrenos, amarei meus amores terrenos mais do que agora. Amar a Deus em primeiro lugar amplia nossa capacidade de amar os outros de forma plena e altruísta. Quando ambos os indivíduos priorizam glorificar a Deus, seu relacionamento se torna um testemunho de seu amor e graça. Atos de bondade, paciência e perdão fluem naturalmente de um coração alinhado com a sua palavra. Colossenses 3,17 nos exorta: e tudo o que fizerdes, seja em palavras ou em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa mentalidade transforma até as ações mais simples em atos de adoração. Objetivos espirituais compartilhados também criam resiliência diante das dificuldades. Quando surgem as provações, casais ou amigos unidos na fé podem se voltar para a oração, a escritura e o jejum em busca de força e orientação. Filipenses 4:13 nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Juntos, eles não dependem de sua própria força, mas da de Deus, navegando pelas dificuldades com graça e perseverança. Esses objetivos vão além do crescimento individual, impactando a comunidade ao redor. Relacionamentos fundamentados na fé inspiram outros, refletindo o amor de Deus por meio de serviço, encorajamento e integridade. Como seu relacionamento ou amizade pode servir como um farol de esperança para os outros. Entretanto,
Objetivos espirituais compartilhados exigem intencionalidade. Sem reflexão e compromisso regulares, é fácil se distrair com as prioridades mundanas. Hebreus 10, 24 e 25 nos exorta: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Buscar ativamente esses objetivos assegura que o relacionamento permaneça focado no propósito de Deus. Ao refletirmos sobre o poder dos objetivos espirituais compartilhados, somos lembrados de que Deus frequentemente oferece confirmação e orientação em relacionamentos por meio de sinais, orações e intuição. Isso nos convida a explorar como Ele comunica sua vontade e nos garante sua presença em nossas conexões. Quando buscamos orientação em relacionamentos, a oração é como sintonizar um rádio na frequência certa, permitindo que ouvimos a voz de Deus em meio ao ruído dos nossos próprios desejos. Deus frequentemente responde a essas orações, não com palavras audíveis, mas por meio de sinais, sonhos ou uma paz persistente em nosso espírito. Já teve momentos em que sua orientação parecia inconfundivelmente clara? A Bíblia nos assegura que Deus ouve quando o buscamos com corações sinceros. Jeremias 29, 12 e 13 promete: então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei, e me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse convite à oração nos lembra de que o discernimento nos relacionamentos começa com um coração totalmente submisso a Ele. C.S. Lewis sabiamente observou que Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Muitas vezes, a orientação de Deus se torna mais evidente durante momentos de desconforto ou incerteza, nos motivando a confiar em seu plano em vez de em nossa própria compreensão. Seja por meio de uma sensação persistente de inquietação ou uma paz constante, Ele nos direciona em nossas decisões. Alinhar-se com a vontade de Deus pode ocorrer por meio de sonhos e intuições, formas sutis pelas quais Ele comunica sua direção. Embora esses sinais precisem ser avaliados à luz das Escrituras, eles frequentemente servem como confirmações do que já nos foi revelado em oração. Por exemplo, José no Antigo Testamento recebeu orientações divinas por meio de sonhos que moldaram tanto seus relacionamentos quanto o propósito de sua vida. Como Deus pode estar usando sinais sutis para guiar seu caminho hoje, a direção de Deus muitas vezes se alinha com sua palavra, oferecendo clareza no meio da confusão. As Escrituras servem como uma lâmpada para nossos pés, como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao avaliarmos um relacionamento, voltar-se para a Bíblia assegura que nossas decisões reflitam os princípios de Deus e não emoções passageiras ou padrões mundanos. É importante manter paciência e abertura para o seu tempo. As respostas de Deus podem não vir tão rápido quanto desejamos, mas elas sempre têm um propósito. Isaías 40, 31 nos tranquiliza: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigará. Esperar nele refina nossa fé e nos prepara para as bênçãos que Ele tem planejado. As orações por orientação não são unilaterais. Elas nos convidam a agir com fé e obediência. Se Deus revela sinais de cautela ou afirmação, responder com confiança demonstra nossa dependência dele. Provérbios 3, 5, 6 aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. A fé em ação solidifica nossa parceria com Deus ao navegar pelos relacionamentos. Ao refletirmos sobre o papel da oração e dos sinais em discernir a vontade de Deus, somos lembrados de que sua orientação muitas vezes conduz a um senso de harmonia e integração. Isso nos leva a refletir sobre como um relacionamento enraizado em sua vontade se encaixa naturalmente nos ritmos da vida diária e no propósito de longo prazo.
Um relacionamento alinhado com a vontade de Deus é como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente, não perturbando a imagem, mas completando-a, integrando-se de maneira natural aos ritmos do dia a dia e alinhando-se ao propósito futuro. Já percebeu como algumas conexões parecem fluídas, como se fossem divinamente entrelaçadas em sua história? A Bíblia enfatiza a harmonia como um marcador de relacionamentos que vem de Deus. Colossenses 3,15 nos exorta: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." Quando um relacionamento é de Deus, ele traz um senso de paz que confirma seu lugar em sua vida. Essa paz não é a ausência de desafios, mas uma calma certeza de que o relacionamento está alinhado com o propósito divino. A integração na vida vai além da compatibilidade. Ela reflete uma visão compartilhada do futuro. Um relacionamento cristão não exige que você abandone seu chamado ou seus valores, mas os amplifica. C.S. Lewis sabiamente escreveu: "Quando as coisas primeiras são colocadas em primeiro lugar, as coisas segundas não são suprimidas, mas aumentadas." Um relacionamento enraizado em Cristo amplifica sua capacidade de viver o chamado de Deus, ao mesmo tempo em que apoia o outro em seu próprio propósito. Quando Deus une duas pessoas, seus objetivos, rotinas e sonhos se alinham de forma natural. Isso não significa que não haja ajustes, mas esses ajustes promovem o crescimento e não a tensão. Imagine uma sinfonia onde cada instrumento contribui para a melodia sem sobrecarregar os outros. Essa harmonia reflete respeito mútuo e unidade espiritual. A integração prática também se revela na forma como um relacionamento se encaixa no tecido mais amplo da família, amigos e comunidade. Relacionamentos que honram a Deus frequentemente fortalecem essas conexões, em vez de enfraquecê-las. Provérbios 27:17 afirma: "O ferro afia o ferro e assim o homem ao seu amigo." Uma parceria cristã estimula o crescimento, não apenas para os indivíduos envolvidos, mas também para os que estão ao redor. A integração também se reflete na maneira como um relacionamento se alinha com as demandas diárias da vida. Desde responsabilidades compartilhadas até o apoio mútuo diante de desafios, um relacionamento guiado por Deus não se torna uma luta constante, mas uma parceria que alivia o fardo. Eclesiastes 4, 9 e 10 descreve isso de forma bela. "Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro." Quando um relacionamento se integra sem esforço à sua vida, ele também se torna uma fonte de encorajamento espiritual. A oração regular, o apoio mútuo e a direção divina tornam-se a base sólida sobre a qual esses relacionamentos são edificados. A adoração e o estudo das Escrituras em conjunto refletem um compromisso compartilhado de honrar a Deus em todas as coisas. Essas práticas estabelecem uma base sólida de fé, preparando o relacionamento para resistir às provações e cumprir o seu propósito divino. À medida que refletimos sobre a integração natural dos relacionamentos cristãos, vemos como eles exemplificam o amor e o design de Deus. Esse entendimento nos chama a uma consciência mais profunda de sua presença em cada aspecto de nossas vidas, convidando-nos a responder com gratidão e confiança. Ao refletirmos sobre a orientação divina nos relacionamentos, uma verdade se torna clara. Sua vontade sempre é marcada por paz, propósito e alinhamento com sua palavra. Reconhecer esses sinais exige paciência, discernimento e um coração aberto à sua direção. Já considerou como confiar em sua sabedoria poderia transformar a maneira como você se aproxima dos relacionamentos? A Bíblia nos assegura em Jeremias 29:11: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Confiar que seus planos são para o nosso bem nos permite soltar o controle e abraçar o tempo perfeito dele. Relacionamentos que estão alinhados com a vontade de Deus não apenas trazem alegria, mas também glorificam a Ele,
tornando-se testemunhos de sua fidelidade. Se esta mensagem tocou seu coração, reserve um momento para declarar nos comentários a seguinte frase: Senhor, eu confio na tua orientação. Compartilhe o que você achou dessa mensagem e continuemos caminhando juntos em sua sabedoria e amor. Encoraje outros compartilhando esta mensagem e que a luz da verdade de Deus brilhe através de sua vida.